Oi, pessoal, tudo jóia? Tudo bem com todo mundo? Edmundo Freitas aqui falando. Vamos continuar com o nosso projeto no canal Bambu Zen, trazendo conhecimento, sabedoria, trazendo vivência, né? Diante dessa vida de bastantes estudos, bastante pensamento, bastante discernimento sobre como funciona a nossa vida. Nós estamos aqui no canal do Bambu Zen, né? O nosso trabalho, pelo menos de início, é trazer consciência de si, né? Trazer a consciência do comportamento que nós temos, refletindo sobre como passamos pela vida. E sempre colocando o modo da gente ver como podemos melhorar cada vez mais, né? O início dos nossos trabalhos é que ter o quê? Ter consciência de si mesmo, você, eu, espírito eu consciente, consciente espiritualmente independente, você pensando independente, percebendo-se, observando-se e observando as pessoas como dão certo, como não dão. Todo vídeo eu estou colocando isso aqui para ver se a gente encaixa, ver se a gente consegue pegar isso, guardar na cabeça e passar para frente, consciência na responsabilidade do que toda vez eu engasgo aqui. Consciência na responsabilidade do que crer, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente é consciente ou inconscientemente, nossas atitudes, baseado no nosso temperamento, todo mundo tem um tipo de temperamento. Precisamos observar isso, todo mundo tem um temperamento e já nasce com isso, hein? Já nasce com isso, é do espírito, tá? Se conhecendo melhor durante a vida, a pessoa vai entendendo como ela funciona na vida, né? Se é uma pessoa mais ativa, menos ativa, se ela caminha para um tipo de trabalho, para o temperamento dela, né? Se dá certo, se não dá, né? E hoje nós vamos falar sobre o ego, tá? É um tema bem interessante, meu, porque ego, se você for ver, muita gente fala sobre ego, né? Super ego, ego não sei o que lá, e ego, eu sei o que é ego, tá? Eu vou passar aqui uma parte da minha visão sobre o ego, né? Eu sempre me perguntei o que era ego, caramba, como identificar o ego? Muita gente pergunta, como identificar o ego, né? Vamos lá. Ego, o que é o ego? Isso aqui eu peguei na internet, tá? Eu vou passar os créditos depois lá embaixo para dar crédito de quem é a frase. O que é o ego? Ego é uma parte fundamental da mente que serve como um mediador entre os nossos impulsos. Olha que interessante, né? É uma parte da... Ele fala aqui que é a parte da nossa mente que serve como um mediador entre os nossos impulsos. Eu vou um pouco mais adentro, tá? Um pouco mais adentro. Ele fala mediador, é uma parte fundamental da mente. Ele fala que o ego vem da mente, né? Eu vou dizer que parte vem da mente, tá? O ego tá ligado ao espírito, ao meu eu, né? A mente, vamos dizer que a mente, ela... O que eu costumo falar? A mente, ela guarda tudo que a gente aprendeu desde pequeno, mente do corpo, né? E traz também percepções do nosso espírito juntando com a mente. Não sei se vocês conseguem entender isso. Então separa. Espírito. Espírito tem um temperamento, tá? Ela já vem. A alma já vem no espírito e vem no corpo aqui e começa a transitar pela vida aqui, né? E ele fala que o ego é da mente, né? Você consciente não é mente. Você consciente é o espírito, tá? Vamos observar isso daí. As normas sociais, superego e a realidade. As normas sociais, superego e a realidade, usando o princípio da realidade para tornar decisões e agir de forma socialmente aceitável. Usando o princípio da realidade.
Realidade é o hoje, aqui, agora. Eu vivendo consciente aqui, agora. Tomando decisões para agir de forma socialmente aceitável. Tem julgamento, aceitável, né? A parte consciente da nossa psique que nos dá um sentido de identidade e nos ajuda a navegar no mundo. Ele fala que é parte consciente da nossa psique. Cara, é a parte consciente do nosso espírito, tá? Que nos dá sentido de identidade e nos ajuda a navegar pelo mundo. Então, ele fala psique, tá? Eu vou dizer alma, espírito. É parte de você para navegar, que dá um sentido de identidade e nos ajuda a navegar pelo mundo, o seu espírito, tá? Eu vou um pouquinho mais a fundo aqui. Mas pode ser prejudicial quando se torna rígido ou frágil. Isso a gente vai entrar aqui, tá? Que você identifica o seu espírito, como é que se comporta aqui. Rígido ou frágil ou excessivamente dominante, né? Os 3 tipos de ego, né, que eles falam aqui. Mas o ego o ego consciente é como que é o seu ego, como que é que eu sou, como é que é o meu ego, né? Então vamos lá. Uma das maneiras que eu observei é um ego sem consciência. O que é um ego sem consciência? É o ego que toma umas atitudes sem pensar que vai pelo seu temperamento, né? Às vezes o cara é muito agressivo, brigas no trânsito, discussões, temperamento muito forte, desequilibrado, né? Podemos falar que isso é ego, gente. É o ego da pessoa, né? Ela fala, pô, mas isso aí o cara é explosivo. Explosivo é por causa do ego dele. Do ego dele, né? Todos sabemos... uma coisa. Escrevi aqui um textinho. Todos sabemos que conversamos internamente, né? Você sabe que você para andando, ônibus, no carro. Se você não estiver ouvindo nada, você está conversando contigo, né? Você fica refletindo, olhando a coisa, aquilo é bonito, aquilo é outra. Sua mente, não sua mente não, seu espírito, você conversando, né? Você pensando, né? Aí não fala, não é a mente, presta atenção, você separa a mente, tá? De você pensando. Quero que você observe isso durante o dia, durante a noite, na hora de deitar, refletindo, você conversando contigo mesmo, né? Observando que você está pensando. Você está pensando. Não é a mente. Separa bem o espírito da mente. Vamos separar isso. O que eu quero trazer aqui, não sei se tem alguém que fala já desse jeito, né? Quando você consegue separar você consciente, espírito, de você atualmente atuando em qualquer situação. Quando você consegue separar você consciente, espírito, de você atualmente atuando em qualquer situação. Quando você está em qualquer tipo de situação, namorando, batendo papo com os amigos, trabalhando, né? Muitas vezes você pensa que o tempo passou muito rápido, né? Às vezes quando você não está muito ligado, não está muito consciente no agora, o tempo passa muito rápido. Se você está parando refletidamente sobre cada atitude que você está fazendo, sobre cada trabalho, sobre o seu propósito, da hora, daquele momento que você está fazendo, trabalhando, olhando cada gesto, cada coisa que você está fazendo, você está consciente em espírito. Às vezes, quando o dia passa correndo, muito correndo, você não está em espírito, você está no holodeck, está no dia, o dia corre, você faz, quando você vai ver, caramba, o dia hoje passou rápido. A gente está imerso em muito trabalho, em um mundo com bastante atividade durante o dia, filhos, esposa, marido, casa, fatura, né?
Então, se a gente não der um passo um pouco atrás, entrar um pouco mais na nossa alma aqui, a gente passa pela vida o dia todinho e as coisas passam e a gente mal sequer teve a experiência do dia, passou muito rápido, né? Vamos lá. Eu vou mostrar para você como a gente pensa, né? Identificar como o ego está trabalhando num assunto que eu vou colocar aqui. Exemplo. Uma paquera, né? Você vai paquerar, quando você vai chegar na pessoa, você pensa, como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou abordá-la? Né? Você está pensando numa atitude, então é você pensante espírito, presta atenção. Você pensante espírito está numa atitude de como lidar com aquela situação para conquistar uma paquera. Né? Uma entrevista para o emprego, você pensa muito antes, você calcula como é que eu vou fazer, tá? Você está maquinando, né? Gente, eu vou falar aqui só o espírito, você pensando. Porque você volta um pouco atrás e vê que atitude eu vou ter para poder passar por aquela entrevista de emprego, né? Uma partida de jogo, nossa, como é que eu vou atuar num chute de uma bola? Como é que eu vou bater aqui, né? Então é você o consciente com a sua experiência espírito, presta bem atenção, tá? Então, você fica numa paquera, por exemplo, você fica tentando descobrir qual é o melhor papo, né? Qual é o melhor papo? Como é que eu vou abordá-la? Você fica observando a paquera, como é que ela, se ela está interessada no seu papo, como é que ela sente. Algumas pessoas mais perceptíveis começam a ver se a mulher consegue passar a mão no cabelo, está gostando do papo, fica observando se está. Você, por exemplo, será que eu estou bem sentado? Será que eu estou bem arrumado? Né? Será que eu estou tendo bom papo? Vai vendo, ó. Você está antecipando um pensamento ao que está acontecendo, né? Eu consciente, né? Eu escrevi aqui, nesse momento, percebe que diante da tua atuação existe uma segunda mente pensante atuando. Então, antes de fazer antes das situações, você está pensando antes. Então, é eu atuando, eu espírito consciente atuando. Você não está... Ai. Nervoso, né? Nervoso. Né? Então, nesse momento, é onde entra que eu falo. Consciência de si. Você, espírito consciente, pensando, olhando tudo, assim, descolando de você mente do corpo, né? E atuando, tá? Você, espírito. Então você consegue descolar um pouquinho e ver cada passo que você está tendo na vida, né? Aí o que é aí tem os tipos de ego, né? Eu separei alguns aqui para a gente identificar, né? Por exemplo, pessoas com ego fraco, né? Tem pessoas que são muito preguiçosas, né? Pessoas sem força de vontade, pessoas fracas. Isso é um ego fraco, pessoas fracas. É um tipo de ego, tá? Tipo de ego, pessoas fracas, né? Por que eu falo que é o tipo de ego? Porque, pô, se você fizer um pouquinho de esforço, você bota a preguiça de lado. Se você fizer um pouquinho de força, você tem força, você tem vontade de agir, né? Pessoa fraca, também, né? Pessoa com ego fraco, a pessoa fraca. Não consegue ultrapassar as barreiras, não consegue ir um pouco mais à frente, né? Pessoas com ego explosivo, são pessoas explosivas, né? Pessoas muito explosivas, têm atitudes impensantes, não pensam antes de agir, né? Não pensam. Explosivas. Aí também temos as pessoas com ego forte, né? São pessoas fortes. Fala forte, né? Já é do temperamento da pessoa, tá? Podemos dizer que isso já é do temperamento, né? Tem uma atitude forte, coragem, tem atitude, vai lá e faz. Pessoa com ego forte, vai lá e faz, né? E pessoas de coragem, né?
Mas aí você vê, olha, tudo isso, a força, você medir a força. O ego consciente, ele sabe medir a força para poder fazer o que precisa da força. A atitude, ele tem que tomar a atitude certa na hora certa e pensando. A parte pensante tomando atitude consciente na hora de agir. Coragem, até a coragem também precisa ter uma atitude pensante, uma atitude de espírito pensante. Tem coragem que você pode se prejudicar, né? Diante disso tudo que falei, podemos nos perceber como agimos no dia a dia, equilibrando nossas forças, trazendo consciência para o nosso agora. Todos esses dois tipos de temperamento, né? Pessoas com ego forte e com ego fraco, né? Nós podemos botar consciência nisso. Poxa, pessoa forte, tá, até a força tem que ter medida, né? Senão você sai atropelando tudo, né? Pessoa preguiçosa, precisa se esforçar para poder fazer a vida acontecer. Né? A pessoa sem força, a pessoa fraca, ela precisa se esforçar. O consciente dela precisa, sabe? Não, deixa eu me esforçar, deixa eu fazer força, deixa eu fazer a vida acontecer. Né? Então isso é o ego do espírito, o ego da alma, né? A gente vem aqui para poder aprender a transitar pela vida, pelas experiências, por tudo que a gente faz, né? E o ego tá nisso, né? Então, para agir diante essa situação, o eu consciente do espírito aqui na Terra, aqui é espírito, né? Vamos nos ajustando diante a vida, diante as dificuldades, colocando força ou tirando força, né? Que é o ego forte, o ego fraco, né? Dando uma leve afastada, olhando tudo que você está fazendo, pensando antes de agir, né? E assim ajustando o nosso ego. Nossa, tem um ego muito forte, o ego muito fraco, ajustando o nosso ego. E aí a gente vai aprender. Hoje eu tô com 55 anos, nossa, o que eu passei entendendo isso, né? Tendo que me deparar com o meu temperamento forte, tendo que ajustar em relacionamento, no serviço, com as pessoas, para poder ter um equilíbrio na vida, né? Bater quanto menos a cabeça, melhor, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Acho que o nosso papo de hoje de ego tá bem bacana, né? Quem tiver sugestão, algum papo, quiser falar alguma coisa, comenta aí no vídeo, se inscreve no canal, dá um like, né? Para poder a gente dar força para o nosso trabalho aqui, para trazer consciência, né? Das nossas atitudes, do nosso eu, né? E dar força para nossa vida e poder passar, né? É isso aí. Então, um abraço para todo mundo. Um e-mail para falar com a gente é contato@bambuzen.com.br. O site não está no ar ainda, que estamos construindo nosso trabalho, vamos montar tudo. E o nosso site é o Bambuzen. É um trabalho que nós iniciamos e vamos prosseguir para crescer, né? É isso aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.